Cassação imediata de 5 vereadores de Manaus é suspensa pelo TRE. Por descumprimento da liminar que garante fornecimento de 100% de energia elétrica, Força Tarefa do Consumidor aciona a Justiça para execução de multa de R$1 milhão por dia. Amazonas Energia. Parte de responsáveis por queimadas no Amazonas vem de outros estados, diz IPAM. Parte da cidade ficará sem abastecimento de água nesta quarta-feira. Incêndios florestais. Situação na Amazônia não está fora de controle, diz ministro da Defesa. Bolsonaro recebe governadores nesta terça-feira para discutir queimadas na região. Planalto diz que recusará a ajuda de $20 bilhões do G7. Líbano chama ataque de drone atribuído a Israel de declaração de guerra. Com Jakarta ameaçada, a Indonésia decide trocar capital. Corpo de morador de rua é encontrado dentro dos escombros da Santa Casa de Misericórdia. Irmãos são encontrados mortos com sinais de tortura no Nova Cidade. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica claro a parcialmente nublado, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros e que o dia será de muito calor, 34 graus. O dia amanhece com 26 graus e 68% de umidade no ar. Os ventos sopram suave com 13 quilômetros hora. É terça-feira, 27 de agosto. Chegamos aos 239 dias do ano. Faltam 126 para terminar 2019. Hoje é dia de Santa Mônica. Também comemoramos o dia do corretor de imóveis, o dia da limpeza urbana e o dia do psicólogo. O Rio Negro baixou mais 8 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 92 centímetros. A vazante já registrava ontem 2 metros e 50 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. No dia 27 de agosto de 1910 nasce Agnes Konchabanju, Madre Teresa de Calcutá, em Chopchi, atual capital da Macedônia. Em 1946, ela teve uma inspiração indicando que deveria dedicar sua vida aos pobres. Em 1979, Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho assistencial. Thomas Edison inventa o cinema falado em 1910. Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor, morre em 1974. Em 2011, o furacão Irene atinge a costa leste dos Estados Unidos, matando 47 pessoas. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas divulgou nesta segunda-feira a redução nos valores pagos pelos proprietários na emissão de novas placas no estado e a simplificação do serviço. O valor máximo para a aquisição da placa unitária, tanto de moto quanto de automóvel, será de R$111,17. Antes o valor era de R$155,29 para motos e R$129,69 para carros. Os novos valores passam a ser praticados a partir de hoje, terça-feira. Falando em carros, Alberto Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo, Paulo Guerra, até o presente momento, né? Não temos aí nenhum acidente de trânsito que cause transtorno ao trânsito, e semáforos por onde passamos, pela Alameda Costa Ferreira, pela Avenida Noel Nutas, Paulo Guerra, todos estão funcionando. Peregrini, pronto-socorros da cidade, muito trabalho durante esta madrugada? Não, Paulo, até que não, né? Uma noite madrugada muito tranquila, né? No movimento de pronto-socorro, o pronto-socorro 28 de agosto foi bem tranquilo, João Lúcio também, o mesmo acontecendo no pronto-socorro Platão Araújo, né? Os números foram bem tranquilos durante toda a noite madrugada. Peregrini, tivemos aí mais uma morte nos escombros da Santa Casa, não é, Peregrini? Você já noticiou isso ontem? Já, Paulo, foram muitos, né? Já são muitos, né? O número de pessoas assassinadas. Nós lembramos aí de uma jovem, né? Que nós falamos aqui no Jornal da Manhã, e outros tantos que já foram mortos ali dentro das dependências do antigo prédio da Santa Casa. Peregrini e 2 irmãos foram encontrados mortos com sinais de tortura no Nova Cidade. O que teria acontecido, Peregrini? Um acerto de contas? Possível acerto de contas, Paulo. Os homens estavam mutilados, os corpos, né, antes de matar essas pessoas,
Eles foram retirados, muita tortura, os corpos foram jogados na área de Paulville, lá na área do Conjunto João Paulo II, na área da Cidade Nova. Realmente, Paulo, foi um negócio assim, macabro, né? A perícia técnica científica esteve no local, o Instituto Médico Legal, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, já no momento em que foi acionada pela primeira vez, já no local do crime, já fez os primeiros procedimentos de investigação. O pagamento dos alternativos já saiu, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Depois de estar atrasado em muito tempo, Paulo, houve a intervenção da Prefeitura Municipal de Manaus. O pessoal do Alternativo está muito agradecido ao prefeito Arthur Neto, que logo que foi procurado, logo que tomou conhecimento de toda essa situação por parte do Sinetran, que não estava pagando o pessoal do Alternativo, Paulo, rapidamente a Prefeitura resolveu. Na última quinta-feira foi paga a primeira parcela, ontem saiu a segunda parcela e na próxima sexta-feira as outras duas restantes pendentes. Então vai ficar tudo certo, tudo tranquilo, assim acredita o pessoal do Alternativo, até a próxima sexta-feira. Uma boa notícia para o transporte coletivo, Peregrini, e alguns ônibus articulados novos já estão circulando na cidade. Já tem muito ônibus aí articulado, né? Graças a Deus já está à disposição aí da população. A expectativa também é que venham os novos micro-ônibus do Alternativo, que vai também até o centro da cidade. Eu conversava com o Batata, que, aliás, o Varley Batata foi quem me passou todas essas informações aí do pagamento das parcelas por parte do Sinetran, através da Prefeitura. O Varley, que é presidente de cooperativa, o mais atuante lá na área, Paulo, e ele me falava também da expectativa, né, que vem aí dos novos alternativos que hoje trabalham só na Zona Norte e na Zona Leste e futuramente deverão trabalhar também em direção ao centro da cidade. A Eucatu anunciou que 18 novos ônibus serão colocados em circulação já nos próximos dias, Pelegrini. Paulo, né? Eu não sei se é articulado ou não, porque o articulado hoje, ele faz dos terminais para o centro. Os ônibus menores, né, fazem, alguns também vão para o centro, mas a grande maioria trabalham como coletores nos bairros para levarem até os terminais. Pelegrini, alguns engarrafamentos na cidade por conta daquela intervenção lá na Constantino Nery, não é? Pois é, Paulo, temos lá aquela grande movimentação, somente no horário de pico, né, Paulo? Temos aí a obra que deverá ficar pronta aí muito em breve, está em ritmo acelerado, está em ritmo adiantado, inclusive, e vamos esperar que o mais rápido possível a obra fique pronta, né? Tem um pouquinho de transtorno agora, mas lá na frente vai ficar muito bom. E ainda esse ano, Paulo, acredito que já comecem as obras ali na área do Manoa, né? A Prefeitura prometeu também fazer um complexo viário naquela bola do Manoa, como é conhecida, e com certeza vai melhorar muito o trânsito também naquela área lá. Pois é, muita gente questionando por que não se pensa também num sistema viário diferente lá na rótula do Eldorado, né, Pelegrini? Que ali o tráfego também é pesado. Pois é, o tráfego também é bem pesado ali, Paulo Guerra, e com certeza lá para frente será pensado também, Paulo, já que ali também é uma área de grande fluxo, mas eu acredito que logo depois que fizerem ali, terminando da Constantino Nery, vai desafogar também um pouco mais do Eldorado, né? Porque muita gente procura ali o Eldorado para fugir do congestionamento que ocorre na Constantino Nery. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Com certeza, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. Vamos ter informações de um trio que passou por cliente e sequestrou o motorista de aplicativo à noite de ontem, Paulo. Na fuga, eles bateram o carro, houve perseguição policial. Atrás dessa ocorrência da noite de ontem. Pois é, Pelegrini, os aplicativos agora também correndo perigo, né? São chamados e de repente pode ser um bandido e foi o que aconteceu, né, Pelegrini? Pois é, todo cuidado é pouco, Paulo. Quem fez a chamada foi uma mulher, né? Que através do aplicativo dá para saber quem chamou, já vem com o nome direitinho para o motorista do aplicativo ficar seguro, bem como para o passageiro. Aparece a foto do motorista e o nome do motorista e a placa do carro. Só que uma mulher pediu o carro e na hora de fazer a corrida eram 3 homens. Mesmo assim, o motorista acabou aceitando a corrida, né? Já que estava trabalhando para faturar, acabou aceitando a entrada dos 3 homens e daí ocorreu o assalto.
5h57 em Manaus. Bairros das zonas norte, sul, oeste, centro-sul e centro-oeste de Manaus devem ter o abastecimento de água comprometido amanhã, quarta-feira. Segundo a concessionária Águas de Manaus, o motivo é uma manutenção da rede elétrica que será feita durante a manhã pela Amazonas Energia. Por conta dos serviços na rede elétrica, será necessário interromper o fornecimento de energia no complexo de produção de água da Ponta do Ismael, no bairro da Compensa. Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as estações de tratamento de água ETAS 1 e 2 precisarão ser desligadas no horário entre 6 e 9 horas. Bairros das zonas citadas podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo da quarta-feira. O fornecimento de água tratada para a cidade começará a ser normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão de serviço e o restabelecimento da energia elétrica no complexo. Moradores do Jorge Teixeira e do Novo Aleixo reclamando a falta de água. Já há 2 dias faltando água nesses 2 bairros e não sabem qual o motivo. E os moradores de Capiranga também reclamando contra os constantes cortes no fornecimento de energia elétrica. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Gerência de Atendimento Educacional Específico, promove nesta terça-feira, a partir das 17 horas, no Largo São Sebastião, a 12ª edição da Mostra de Arte da Educação Especial. A atividade faz parte da programação especial da Secretaria em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência, celebrada nacionalmente entre os dias 21 e 28 de agosto. O presidente da Passaredo Linhas Aéreas, José Luiz Felício e o Filho, anunciou durante coletiva no auditório da Empresa Estadual de Turismo ontem que a companhia irá manter e que pretende até ampliar a operação da MAP na região norte. Felício ressaltou que a aquisição da companhia divulgada na semana passada proporciona um ganho nacional em incremento no número de voos e postos de trabalho. 6h02 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Secretaria de Educação do município de CEMED recebe a equipe do Centro Colaborador e Alimentação e Nutrição Escolar Secane UFAM pelas boas práticas de aplicação da alimentação nas escolas municipais. A equipe, composta pelas senhoras Regismeire Viana Lima, vice-coordenadora do Secane, e Lorena do Nascimento, agente do PENAR e Secane UFAM, chegaram na manhã de ontem e ficarão até quinta-feira à disposição da CEMED. O município de Manacapuru foi escolhido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para receber a visita da equipe, principalmente pelas boas práticas de aplicação dos recursos da alimentação escolar nas escolas municipais. Regismeire Viana de Lima, nutricionista, detalha o motivo da visita. Nós viemos fazer um trabalho de assessoria e monitoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o Secane UFAM tem uma parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é ligado ao Ministério da Educação, e o FNDE, ele hoje é o responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse ano nós vamos para 20 municípios no estado do Amazonas para fazer esse trabalho de assessoria e monitoramento. O FNDE escolhe esses municípios segundo alguns critérios. O FNDE enxerga o município de Manacapuru fazendo uma atividade positiva, né? E a gente está aqui em Manacapuru exatamente para ver como é que está a alimentação escolar. Então, nossa ideia não é fiscalizar, nós não viemos fiscalizar, a gente veio assessorar mesmo. Na quarta-feira à tarde a gente vai fazer uma reunião onde a gente vai deixar um relatório, né, parcial, baseado naquilo que a gente verificou. Dentre os critérios que levaram à escolha do município para receber a visita estão a compra acima de 30% do valor repassado pelo FNDE da agricultura familiar, atividade nas escolas municipais de educação alimentar e nutricional, prestação de contas com o dinheiro enviado pelo FNDE através do Conselho de Alimentação Escolar do município e as boas notas do IDEB. Para o secretário de Educação, professor Raimundo Conde, a escolha do município de Manacapuru para receber uma equipe enviada pelo FNDE é motivo de orgulho para todos que fazem parte da educação municipal, o que significa estar no rumo certo na aplicação dos recursos e na boa alimentação dos alunos. Manacapuru é hoje um município exemplar, já que estamos aplicando os recursos do FNDE na compra de 42% dos alimentos oriundos da agricultura familiar, movimentando a economia local. Isso tudo graças ao apoio e incentivo da administração do prefeito Beto D'Angelo, finalizou
o secretário Conde. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. 4 municípios do Amazonas estão inseridos no novo mapa do turismo brasileiro 2019-2021, divulgado ontem pelo Ministério do Turismo no Diário Oficial da União. Ao todo, 24 cidades amazonenses compõem o novo mapa e foram divididas em 7 polos turísticos, sendo do Alto Rio Negro, do Alto Solimões, Amazônico, do Madeira, do Médio Solimões, Saterê e do Atumã. De acordo com a chefe de programas e capacitação da Amazonas Tour, Kathleen Porto, os municípios de Anamã, Warini, Boa Vista do Ramos e Anuri, com apoio técnico da Amazonas Tour, tiveram a oportunidade de ser incluídos no novo mapa do turismo brasileiro, que norteia as ações de investimento do Emitur no país. Governador Wilson Lima sanciona a lei que reforça o combate à violência contra as mulheres do Amazonas. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governador Wilson Lima sancionou ontem a lei número 4.906, que dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal IML. As mulheres vítimas de violências doméstica e familiar terão prioridade para atendimento no IML, visando a realização de exames periciais para constatação de agressões e outras formas de violência física. O governador destacou que essa é uma lei que vai reforçar o combate à violência contra a mulher no estado. O governo quer que a mulher vítima de violência doméstica ou familiar tenha o apoio de toda uma rede e que possa também ter celeridade no laudo. O Wilson Lima também destacou que a vítima não pode ter medo de denunciar, e esse processo de denúncia e investigação precisa ser rápido para que ela tenha condições em tempo hábil de provar a agressão sofrida, disse o governador. Em caso de agressão ou qualquer outra forma de violência física praticada contra a mulher e que venha a ser periciado por agentes do IML, o laudo técnico que comprova o ocorrido será emitido em um prazo máximo de 24 horas, estando à disposição tanto da autoridade que investiga o caso, quanto das partes envolvidas na agressão, de acordo com o artigo 2º da lei sancionada pelo governador. A proposta, que se tornou lei, foi apresentada pelo deputado estadual Saulo Viana no início de agosto e aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas. A lei será regulamentada em um prazo de 60 dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado. 6h08. Pelo descumprimento da liminar que garante o fornecimento de 100% de energia elétrica no município de Manacapuru, a Força Tarefa do Consumidor vai solicitar à Justiça a execução de multa à Amazonas Energia. Conforme decisão judicial, a pena é de R$1 milhão por dia. As constantes interrupções nos serviços foram denunciadas e constatadas durante a audiência pública realizada pela Força Tarefa do Consumidor, formada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Estado e Procon Amazonas. Para o promotor de justiça Otávio Gomes, da 51ª Promotoria de Defesa do Consumidor, o Prodecon, a população não pode ser penalizada com a descontinuidade dos serviços. A autônoma Maria Raimunda Evaristo afirmou que as quedas de energia no município são constantes, chegando a ficar em média de 2 a 6 horas sem energia. Além da interrupção no fornecimento de energia, a população denunciou ainda a falta de informação por parte da empresa. Segundo os moradores, a concessionária não informa sobre a suspensão dos serviços e até agora não instalou postos de atendimento ao consumidor para orientar quanto ao ressarcimento pelos prejuízos causados pelo apagão ocorrido em julho deste ano. O gabinete de crise instituído pelo governador Wilson Lima para enfrentamento às queimadas se reuniu na manhã de ontem para definir estratégia de reforço à fiscalização no sul do estado. A região concentra cerca de 85% dos focos de calor registrados no estado, de acordo com dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas do IPAAM. Grande parte dos responsáveis pelos crimes vem de outros estados. Somente nos primeiros 19 dias do mês de agosto foram registrados 5.305 focos de queimadas em todo o estado. O índice do mês já é 3 vezes maior que o registrado nos primeiros 7 meses de 2019. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, suspendeu a imediata execução da sentença que cassou os mandatos de 5 vereadores de Manaus
e declarou inelegível a deputada estadual Joana Dark, todos do PL, antigo PR, pelo descumprimento da cota de gênero na eleição de 2016. Na decisão em caráter liminar, atendeu a mandado de segurança apresentado pela defesa de Joana Dark, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. A parlamentar alegou no pedido que a 37ª zona eleitoral responsável pela cassação enviou ofício exigindo que a Assembleia desse cumprimento às sentenças. Diz também que o prazo de dias previsto para eventual recurso encerraria ontem. Ressaltou que a medida tem a clara intenção de levar a Casa Legislativa a destituí-la imediatamente do mandato. João Simões, ao suspender a execução da sentença, lembra que a apresentação de recursos ordinários dos parlamentares cassados à segunda instância tem efeito suspensivo. Em decisão publicada no Diário Eletrônico do TRAM no dia 21 deste mês, a juíza eleitoral Catherine dos Santos Gomes cassou os mandatos dos vereadores Edson Bente de Castro, o sargento Bentes Papinha, do segundo vice-presidente da Câmara, Fred Mota, de Mirti Salles, que assumiu a vaga da deputada estadual Joana Dark, e de Cláudio Proença. Os parlamentares foram condenados à inelegibilidade por 8 anos, assim como Joana Dark, que se elegeu e exerceu o mandato de vereadora por 2 anos, e a jornalista Liliane Araújo, que à época concorreu ao cargo de vereadora. Polícia. Roberto Pellegrini, alguma informação sobre uma paralisação que, segundo informações chegadas aqui, estaria acontecendo? Aonde é, Pellegrini? Pois é, Paulo, uma manifestação ainda prevista, né? Tomara até que não aconteça. Esse negócio de manifestação só faz atrapalhar o ir e vir das pessoas. Seria uma UPA lá na Avenida Camapuã, né? Esperamos aí que haja manifestação, entendemos que tem pessoas aí com salários atrasados, de terceirizadas, né? Mas vamos esperar que isso não feche o trânsito e não atrapalhe a vida de terceiros. Pellegrini, nada a ver com empresa de ônibus, não, né? Não, Paulo, nada a ver. Uma UPA é uma unidade de pronto atendimento de saúde, onde, mais uma vez aí, as empresas terceirizadas não pagam os seus funcionários. Isso aí já é recorrente, né, Pellegrini? Todo dia chega informação, chega reclamações dos terceirizados que não recebem há meses seus salários, o que é bastante Paulo, lamentável. As empresas aí ganham licitação, garantindo aí que se houver algum atraso no pagamento, garante o pagamento dos funcionários. Não é bem assim que acontece, né? As empresas se metem na situação e não tem cacife para segurar aí o salário dos funcionários. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Antes, Paulo Guerra, você está sendo convidado para a feijoada da Fuleiragem, lá no município de Manacapuru. Amanhã eu trago mais detalhes aí da feijoada da Fuleiragem, onde você é o principal convidado para o próximo final de semana. Mas bem, Paulo Guerra, de polícia, ouvintes do Jornal da Manhã, 3 homens ainda não identificados foram presos na noite de ontem após sequestrarem o motorista de aplicativo e realizarem diversos assaltos, principalmente na Zona Norte. Os homens foram capturados na Avenida Francisco Queiroz, no bairro do Manoa, após perseguição policial. Grande trabalho da polícia que salvou a vida aí desse motorista de aplicativo. Eles bateram ainda o carro do rapaz, por pouco não matam a vítima, estavam armados ou estavam aí violentos, mas a polícia conseguiu prender os 3 bandidos nessa perseguição policial ocorrida à noite de ontem. O motorista ficou bastante abalado depois de todo o ocorrido. Paulo Guerra, grande trabalho dos policiais da 6ª SICOM, do 6º DIP, que realizaram essa perseguição, que realizaram a prisão de bandidos à noite de ontem. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda de polícia militar, polícia civil nas ruas. Ontem, muitas blitz realizadas, principalmente na área da Zona Norte e da Zona Leste de Manaus. Foi muito boa a ação da polícia ontem, que conseguiu prender aí bandidos que estavam agindo, principalmente cometendo arrastões. A polícia promete grandes operações para tirar esses bandidos de circulação, principalmente que agem durante as madrugadas, durante o começo das manhãs, nas paradas de ônibus, arrastão, principalmente envolvendo motocicleta. Uma mulher feia de 28 anos de idade, com corpinho de 60, foi presa ontem suspeita de vender drogas
na Rua Tamandaré, no centro da cidade. Segundo a polícia, os policiais da ciclopatrulha, que fazem grande trabalho, os policiais das bicicletas, avistaram umas vendedoras, né, de água em atitude suspeita. Após a abordagem, foram encontradas 51 porções de drogas. As duas mulheres foram levadas para o primeiro DIP, lá na Rua Duque de Caxias. Uma delas foi liberada, outra foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecente. Meu irmão, pensa em duas manias feias. Pensa em duas mulheres feias vendendo drogas, duas. Estou dizendo, Paulo Guerra, tiraram foto de costa, meu amigo. Parece uma castanheira, a mais velha. Largona, sabe, Paulo? Não tem que tirar uma castanheira. A piscina grande estava aí vendendo droga e agora deve fazer um regime na cadeia. Bandidas feias foram presas pelos policiais da bicicleta, a ciclopatrulha. Demais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Civil, Polícia Militar, botando no topo e tirando muitos bandidos de circulação. Também foi preso Paulo Guerra, um homem, um bandido da mais alta periculosidade. De acordo com a polícia, ele matou a namorada, matou a mulher que estava grávida. O Fabrício Moura de Queiroz, de 30 anos, foi preso, Paulo Guerra, lá no bairro Nova Esperança. Foi ele quem matou. Já confessou que matou a própria namorada, identificada como Sueli Pereira dos Santos, de 43 anos. Ela estava grávida. O crime aconteceu no dia 28 de outubro do ano passado, noticiado aqui no Jornal da Manhã, em um quarto de motel na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. Segundo o Eduardo Pereira, né, irmão da Sueli, o suspeito tinha um relacionamento, né, com ela e não aceitou a gravidez. E por isso ele matou a mulher. Estava de cabelo grande, deixou a barba crescer, mas a polícia conseguiu prender esse bandidão, esse covarde que bateu e matou uma mulher. Fabrício Moura de Queiroz, de 30 anos, já está atrás das grades e tomara que passe a eternidade na cadeia. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma delas de um assalto que ocorreu a motorista de aplicativo. Foi a noite de ontem e muita gente deu entrada também no 28 de agosto. A grande maioria, Paulo Guerra, no setor lá clínico, muita gente com a garganta inflamada, outros tantos aí com os sintomas da virose, muita gente procurando as unidades de saúde da cidade. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também viveu plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma vítima de agressão física, pauladas pelo corpo. O homem foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, ele foi atacado pelo próprio irmão de sangue, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Ainda assim, ele deu-lhe várias pauladas em seu próprio maninho. Rapaz, quando a gente tem um irmão ou uma irmã desgraçado desse jeito, é pior do que um inimigo. Tem muito irmão, principalmente irmã, que são aí, tem o demônio no couro e acabam com a paz da família. É melhor ter um amigo do que ter um irmão endemoniado. Tem muito irmão e irmã endemoniado pela cidade, é o que mais tem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro, João Lúcio, outro irmão endemoniado, atacou outro irmão. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, um homem, né, um irmão de 27 anos, bateu no de 16 anos de idade, bateu no menor. O irmão endemoniado está sendo procurado pela polícia. É melhor ser o inimigo do
do que ter um irmão ou irmã endemoniada. Ainda Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro São Lúcio. 2 homens brigaram pelo amor da mesma mulher. O homem identificado como Itamar, o outro como Hamilton, estavam brigando pelo amor da mesma mulher. Olha já, os dois estavam brigando. Pensa na mulher feia. Ainda assim, despertava o interesse do Hamilton e dispensava o interesse do Itamar. Os dois brigavam pela mesma mulher. O Itamar vende limão na feira do produtor e o Hamilton não quer saber de nada com o trabalho, vive ali de reparar carros também na área do Jorge Teixeira. Pronto socorro Platão Araújo. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem todo boçal subiu numa moto velha, aquela que é com a peça de uma bis, aí coloca a cela da Gincheng e sai andando pelas ruas aí da zona leste da cidade. Ele ainda conseguiu ainda assim imprimir alta velocidade no seu cavalo do cão e conseguiu também, Paulo Guerra, ultrapassar o ônibus. Quando estava ultrapassando o coletivo, ele perdeu o controle de sua máquina e rebolou pelo asfalto. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, todo descapelado, todo ralado, cheio de hematomas pelo corpo e com suspeita de fratura no braço, que logo depois se confirmou. Ele está com o braço injetado, está ainda internado no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 mulheres brigavam por causa de trânsito. Elas estavam atrevidas, uma cortou a frente da outra. As 2 desceram do carro e foram pro pau, foram pra teia. Muita gente brigando no trânsito. Essas 2 mulheres se desentenderam ontem na Avenida Francisco Queiroz, a famosa Estrada do Manoa. Tem muita mulher valente no volante, tá cheio de mulher valente no volante. É melhor ter calma. Tem uma que passa ali pela Ponte Rio Negro, atrevida, deve estar passando nesse momento no seu Fiat Idea, muito valente no trânsito. Ela discute com homem, com mulher, quer nem saber, sempre arrumando confusão no trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um pastor estava voltando da unção, ele estava ministrando lá a unção. De repente, Paulo Guerra saiu da igreja e foi assaltado. O pastor foi assaltado. No momento, o bandido chegou. Perdeu, meu irmão, passa pra cá. E o pastor, meu amigo, calma, o Senhor, né, tem um propósito para você na sua vida, acaba com esse negócio de assaltar. Não, quero saber do Senhor, não, passa pra cá. Rapaz, o pastor reagiu ao assalto e deu-lhe uma pisa no assaltante. O assaltante pegou murro, chute, soco, pontapés e alguns bofetes. O bandido entrou na porrada do pastor. O bandido apanhou do pastor. O pastor deu-lhe uma pisa no bandido. Primeiro ele mostrou a palavra. Primeiro ele queria dar unção no bandido. O bandido não quis, então vai ser no tapa mesmo. O bandido saiu correndo ainda com uma faca na mão, que ele queria furar o pastor e levar. Só que não deu. Ele pegou uma pisa e saiu correndo das mãos do pastor. Esse pastor é do bom. Meteu-lhe a pisa no bandido. Rapaz, eu queria tanto dizer o nome do pastor, mas ele disse: Pelegrino, não diz não, rapaz, e tal. A bênção para ti também. Obrigado, pastor. Pastor, meteu-lhe a teia no bandido. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, vítima de queda de altura. Um homem de 64 anos de idade estava em cima da laje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as pessoas falam que sempre ele fica na laje observando, né, o pessoal que volta da aula no turno da noite. Segundo as informações, ele ficava lá da laje. Oi, meninas.
ficava mexendo de lá. 60 e poucos anos de idade. Ontem se empolgou ao olhar para uma das estudantes e caiu da laje. Ele caiu, Paulo Guerra, em cima de um carrinho de mão. Ficou todo quebrado, tá com as costas arrebentadas, porém não corre risco de morte. Não é dessa vez que o velhinho tarado vai desta para pior. Falando em partir dessa para pior, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. É agora, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, noite, madrugada das mais tranquilas da cidade. Nenhuma morte na faca, nenhuma morte por tiro, nenhuma morte na paulada. A pedra do IML criando teia de aranha na noite e madrugada. Entretanto, no começo da manhã de ontem, uma morte na manhã, 2 mortes logo pela manhã. A informação chegava no programa do garotinho Valdir Correia logo cedo que 2 homens, 2 irmãos foram assassinados e antes torturados na área do conjunto João Paulo, na área da zona norte da cidade. A informação chegava em absoluta primeira mão no programa do garotinho Valdir Correia, que trazia mais uma vez notícias em primeira mão. Quando chegou a tarde, outra morte, também divulgada pela Rádio Difusora. O programa Giro de Notícias já trazia a informação, Paulo Guerra e ouvintes, de que um homem foi assassinado na área da Santa Casa de Misericórdia, na rua 10 de julho. Mais uma morte, mais um assassinato ali no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia, em pleno centro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte ficou quieto. O passarinho da morte foi visto só em observação, só de campana. A qualquer momento, o passarinho da morte pode dar um rasante. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 5.056 acumulou e a estimativa de prêmio para hoje é de 17 milhões. As dezenas sorteadas foram 15, 46, 53, 61 e 72. 15, 46, 53, 61 e 72. A quadra saiu para 134 apostadores, cada um vai receber R$6.763,69. O terno teve 10.307 ganhadores com premiação de R$132,23. A Loto Fácil saiu para 10 apostadores no concurso 1858. Cada um vai receber R$485.249,47. Eles são de Maceió, de Piritiba, na Bahia, de Frutal, das Minas Gerais, Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, Esteio, também no Rio Grande do Sul, Sombrinho, Santa Catarina, Campos do Jordão, São Paulo, Pontal, São Paulo e Capital, também com 2 apostadores. Com 14 acertos, foram 1.150 apostas ganhadoras com premiação de R$926,52. Dezenas sorteadas 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, anote aí, 21, 22, fecha o jogo, 25. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira o prêmio acumulado de R$42 milhões. As 6 dezenas do concurso 2183 serão sorteadas a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. 6 horas e 36 minutos em Manaus.
Esportes. A novela envolvendo o Neymar na janela de transferências que parece não ter fim pode ter um capítulo decisivo nesta terça-feira. De acordo com a rádio catalã RAC1, esta terça-feira será o dia D para o Barcelona avançar na negociação pelo atacante brasileiro. Segundo o veículo, uma importante reunião com representantes do Barcelona e do Paris Saint-Germain acontecerá na capital francesa nesta terça-feira às 12 horas, portanto daqui a pouco. Em um jogo com pouca emoção, Botafogo e Chapecoense ficaram no empate por 0-0 ontem à noite no Newton Santos. Com o resultado, os albinegros chegaram a 23 pontos e se distanciaram do G6 do Campeonato Brasileiro. Já os catarinenses com 14 seguem na zona de rebaixamento. Os jogos de hoje: 19h15 Campeonato Brasileiro Série B, Botafogo de São Paulo e Paraná. Curitiba e Vitória. Brasil e Ponte Preta. Vila Nova e Cuiabá. Às 20h30 jogam Criciúma e Oeste. Operário do Paraná e Figueirense. Às 21h30 Esporte e Atlético Goianiense. Ainda às 21h30 pela Copa Sul-Americana jogam lá Equidá e Atlético Mineiro. A Libertadores da América tem Palmeiras e Grêmio. Últimas notícias. Após abrir em queda, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, com os mercados ainda cautelosos e com os investidores de olho nos desdobramentos da guerra comercial, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amenizar o tom da disputa com a China. A moeda norte-americana terminou o dia em alta de 0,29% a R$4,1369. Na máxima, a cotação chegou a R$4,1629, renovando patamares que não eram atingidos desde setembro do ano passado. Já o Bovespa operava em queda ao redor de 96 mil pontos. O presidente do Líbano, Michel Aoun, descreveu nesta segunda-feira como uma declaração de guerra o ataque de um drone armado atribuído a Israel, ocorrido um dia antes contra os subúrbios ao sul de Beirute. A região atingida é reduto do grupo xiita Hezbollah, aliado do presidente libanês. O que aconteceu é uma declaração de guerra que nos dá o direito de defender nossa soberania, nossa independência e nossa integridade territorial, disse Aoun, segundo um comunicado. O presidente Inácio Joko Widodo anunciou nesta segunda-feira que um local no leste da ilha de Bornéu foi escolhido para abrigar na capital política do país, uma vez que a atual Jakarta está ameaçada pelo aumento do nível do mar e seu solo está se desfazendo pelo peso dos edifícios. O local foi escolhido porque apresenta um baixo risco de desastres naturais como enchentes, terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas, disse o presidente. Uma grande parte do território indonésio está localizada no cinturão de fogo do Pacífico. A China expressou nesta terça-feira o extremo descontentamento com a declaração do G7, que fez um apelo para evitar a violência em Hong Kong após mais de 2 meses de manifestações que pedem democracia. A situação da ex-colônia britânica é um assunto interno da China e nem o Estado, a organização ou o indivíduo tem o direito de interferir, afirmou o porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Zheng Shuang. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu ao governo dos Estados Unidos que dê o primeiro passo com a retirada de todas as sanções contra seu país, um dia depois de o presidente americano Donald Trump considerar possível uma reunião com o colega iraniano. A primeira etapa é retirar as sanções. Você deve retirar as sanções. Você deve retirar todas as sanções ilegais, injustas e equivocadas contra a nação iraniana, afirmou Rouhani a Trump em um discurso exibido pela televisão estatal. Procon de São Paulo multa Gol em 3,5 milhões por anunciar passagem a R$3,90 em junho. A empresa foi notificada após reclamações de consumidores que relataram problemas na compra. Foi constatado que os bilhetes foram vendidos para uma agência de viagens. A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de 30,963 bilhões de dólares desde o início do ano até o domingo, informou nesta segunda-feira balanço divulgado pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O valor representa uma queda de 16,4% com relação ao mesmo período de 2018. As indenizações do seguro rural subsidiado pelo governo federal subiram 393% em 2018, na comparação com 2017, saindo de 187,6 milhões para 925 milhões, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. O valor recorde foi desembolsado pelas 14 seguradoras credenciadas para oferecer este tipo de produto. Até então, o maior volume de indenização pago em um ano pelo programa era o de 2014, 719,4 milhões.
O Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira, capaz de atingir 2.500 km por hora, fez ontem o voo de estreia em Linköping, no sul da Suécia. O Brasil comprou 36 aeronaves em 2013 por 4,5 bilhões de dólares. O voo de estreia durou pouco mais de uma hora. Os suecos homenagearam o Brasil com a pintura da bandeira no estabilizador vertical do avião. Nas asas, o azul também foi incluído como parte da identidade visual brasileira do caça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República dar parecer sobre a investigação da Polícia Federal, que apontou indícios de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e seu pai César Maia, ambos do Democrata do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apresentou na última semana relatório de investigação baseada na delação de ex-executivos da Odebrecht dentro do inquérito aberto por Fachin em 2017. A Câmara vai retomar a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da autonomia da Polícia Federal. O debate ocorre depois de declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre mudança na direção da Polícia Federal. A proposta estava parada na comissão há 10 anos. Mais da metade da população desaprova o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra a pesquisa CNT-MDA divulgada ontem. O índice de desaprovação aumentou significativamente, chegando a 53,7%, ante 28,2% de fevereiro. No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%. Não quiseram ou não souberam responder 5,3% dos entrevistados. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, arquivou o processo do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, contra Bolsonaro por declaração sobre a morte do pai dele. Santa Cruz pediu explicações após o presidente dizer que ele não gostaria de saber a verdade sobre o desaparecimento do pai Fernando Santa Cruz, opositor do regime militar e morto na ditadura militar. Na sexta-feira, Bolsonaro enviou resposta ao Supremo, na qual negou ter intenção de ofender Felipe Santa Cruz e o pai dele. Após o envio da resposta, caberia a Santa Cruz decidir se entraria ou não com ação contra o presidente por injúria ou calúnia. O presidente da OAB afirmou que as declarações de Bolsonaro eram bravatas e que o assunto está encerrado. O governo federal realizou uma reunião de balanço ontem das ações de combate às queimadas na Amazônia. Além do presidente Jair Bolsonaro, participaram os ministros da Defesa Fernando Azevedo, Justiça Sérgio Moro, Relações Exteriores Ernesto Araújo, Casa Civil Onix Lorenzoni, Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos, além do porta-voz Otávio Rego Barros. O titular da pasta do meio ambiente, Ricardo Salles, estava em São Paulo e não participou do encontro. Na saída da reunião, o ministro da Defesa disse a jornalistas que a situação não é simples, mas que o governo agiu rapidamente e que houve uma redução dos focos de incêndio na região. É difícil? É. Mas nós estamos em cima. Não está fora de controle, disse Azevedo. A principal medida foi a autorização de uma operação de garantia da lei e da ordem que ganhou o nome de GLO Ambiental. 2 comandos estão responsáveis pelas ações, o da Amazônia e o do Norte. No primeiro há 1.000 homens destacados para as ações e no segundo 1.800 homens. Cada um está a cargo de 4 estados da região e coordena as iniciativas dessas unidades da federação. Bolsonaro se reunirá nesta manhã com governadores de estados da Amazônia para discutir ações de combate às queimadas na região. O encontro ocorre 4 dias depois do aval para o uso de tropas das Forças Armadas contra os incêndios. A Amazônia Legal é composta por 9 estados, os quais 8 pediram ao governo federal a atuação dos militares. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse ontem que o Ministério Público em todo o Brasil vai investigar a realização de queimadas criminosas na região da Amazônia Legal. Segundo a procuradora, inquéritos serão abertos para investigar ações em terras federais, comunidades de conservação e terras estaduais, apurações que ficarão a cargo dos ministérios públicos locais. O Palácio do Planalto informou na noite de ontem que rejeitará a ajuda de 20 milhões de dólares, equivalente a 83 milhões de reais, prometidos pelo G7, o grupo de países mais ricos do mundo, para auxiliar no combate a incêndios na Amazônia. O Planalto não informou o motivo para recusar os valores. Ainda nesta segunda, o governo teve novo embate com o presidente da França, Emmanuel Macron, que falou sobre conferir status internacional à floresta. Sobre a Amazônia, falam brasileiros e as Forças Armadas, rebateu o porta-voz da Presidência da República, General Rego Barros. 6h49. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo.
Planalto decide rejeitar a ajuda de 20 milhões de dólares do G7 para a Amazônia. Folha de São Paulo. É estranho ver 300 ONGs da Amazônia e nenhuma no Nordeste, diz embaixador na França. O Estado de São Paulo. Barroso arquiva processo do presidente da OAB contra Bolsonaro. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Funcionária do MEC e advogada Letícia Curado Melo é encontrada morta. Cozinheiro é suspeito. Valor econômico. Macron critica Bolsonaro e quer reabrir acordo União Europeia-Mercosul. Estado de Minas. Ex-vereadores aparecem em vídeo negociando cargos para 2020. Jornal do Comércio no Recife. Ministério Público vai investigar queimadas criminosas da Amazônia, diz Dodge. Fortaleza Diário do Nordeste. Crianças são resgatadas de maus tratos. Casal é suspeito de estuprar e torturar filhos. Porto Alegre. Macron não descarta solicitar status internacional à Amazônia. É o que diz o 0 Hora. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Entidades apelam ao presidente por vantagens na Zona Franca de Manaus. Em tempo. G7 libera 91 milhões de reais. Bolsonaro ironiza ajuda. A crítica. Em emplacamento simplificado, placas novas ficam até 28% mais baratas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.